Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal. Vamos falar aí de Corinthians 0, Argentino Júnior 1, firmeza? Antes de mais nada, antes de falar aqui sobre a partida, aconselho vocês, se vocês quiserem saber sobre o que o Lucas do Bando pensa sobre... O que o Lucas do Bando não, né? O que eu penso dentro do Lucas do Bando sobre a demissão do Fernando Lázaro, sobre a contratação do técnico Cuca. Visitem o canal Lucas do Bando, tá o link aqui na descrição. Passem lá, tem um videozinho aí que já tá pronto lá. Eu também faço um briefing aí sobre o jogo da Libertadores e os demais temas. Tá muito rushado aí, esses 2 dias foram muito longos para o corintiano, né? Aconteceu muitas coisas. Mas aqui vamos dar uma atenção especial para a partida da Libertadores aí, com essa derrota do Corinthians, né? Bom, vamos lá. O Corinthians foi a campo com o Cássio no gol, na lateral direita o Fagner, a dupla de zagueiros Balbuena e Gil, na lateral esquerda o Fábio Santos, a dupla de volantes Cantillo e Fausto, a dupla de meias Matheus Araújo e Juliano, e no ataque Guedes e Yuri Alberto. Mudanças para esse time: inserção do Balbuena no time titular, segundo Lázaro e segundo notícias, foi porque o time do Argentino Júnior é um time baixo, o Corinthians queria ter relevância nas bolas aéreas. O Balbuena, como vocês sabem, não vive uma fase técnica boa, mas entendo a ideia para o jogo. O Cantillo ganhou a posição do Rony, o Cantillo veio entrando razoavelmente bem nas partidas, nas últimas partidas do Corinthians, no lugar do Rony, então ele ganhou a vaga. E o Matheus Araújo, né, após o gol que ele fez contra a equipe do Cruzeiro, também ganhou a oportunidade aí, jogando no lado esquerdo, onde jogava o Renato Augusto, né, completado ali com o Juliano, enfim, toda a rapaziada, né. Bom, começo do jogo, cara, deu um bug ali, tá ligado? No VAR lá, mó chatice. O juiz parou diversas vezes o jogo pra trocar uma ideia com os capitães. Eu até fiz, tipo, cheguei mais perto da televisão pra ver se tava chovendo ou se tinha caído a luz lá no estádio. Não, né? Depois que a transmissão da Globo falou lá que era por conta do VAR, né? Mas, pô, demorou pra cacete, mano. Demorou tipo uns 5 minutos, assim. Ele parou umas 2, 3 vezes pra falar essas merda aí de que tava sem VAR, sendo que ele poderia, sei lá, fazer um gesto, tipo, o VAR queimou, fudeu, né? Mas não, ele parou, preferiu falar com os capitães, né, de maneira formal, né? E deu uma atrapalhada no jogo, mas assim, não foi isso que atrapalhou o Corinthians na partida, né? Foi só mais um atenuante, né? O Corinthians, ele começou muito mal o jogo. Bom, o jogo foi horrível do Corinthians, né? Mas ele começou muito mal, taticamente perdido, sofreu muito com o estilo de jogo meio Diniz, né, do Gabriel Milito, do Argentino Júnior, né, que tem uma posse de bola rebuscada, né, constrói jogadas lá de trás. Como vocês sabem, eu sempre atento vocês aqui nos vídeos, né, o Corinthians tem uma dificuldade tremenda de fazer marcação alta. O Corinthians tem um meio campo que não é balanceado há muito tempo. Eu diria que desde 2017 a gente procura uma dupla que foi Gabriel e Maicon, que foi a última boa, tá ligado? De lá pra cá a gente não conseguiu acertar essa dupla de volantes, esse meio campo em si. Ou falta alguém pra criar, ou falta alguém pra defender, cara. Você precisa de 2 volantes mais completos. Entendo que o Corinthians encontrou já um deles, que seria o Fausto, mas a dupla de volante deles sempre tem algo ineficaz. O Cantillo não defende bem, o Rony não tem noção de futebol, né? Ele até toma a bola dos caras, né? Mas você vê que ele tem uma dificuldade tremenda para fazer qualquer coisa útil com a bola no pé, né? A coisa mais útil que ele faz é tocar para alguém que pode fazer uma coisa útil, né? Enfim, na minha cabeça, quando começou o ano, eu pensei que ia ser Fausto e Maicon, mas o Maicon parece que tá com 46 anos de idade ali, né? Acabado e não se recupera nunca, não tem condição física. Então, uma tristeza aí o Maicon não poder desempenhar o que a gente achou que poderia desempenhar. Bom, ali perto da casa dos 10 minutos, o Argentino Júnior cabeceou uma bola na trave, cara. Os caras fizeram uma marcação alta no Corinthians, tomaram a bola do Fábio Santos na lateral. O malucão fez o cruzamento, o cara cabeceou o 9 deles, pegou no travessão, cara. O Argentino Júnior já deu aquela assustada, né? O Argentino Júnior continuou melhor na partida. Me lembrou muito Corinthians e Cruzeiro. Eu até falei aqui no vídeo, né? Que se o Cruzeiro fosse um pouco melhor, não era muita coisa não, um pouco melhor, porque o Cruzeiro é limitado, né? Quando você vê o meio campo ali com Vital, Ramiro e Richard, né? Você sabia que estava safe, né? E mesmo assim o Corinthians tomou uns apavoros do Cruzeiro. E o Argentino Júnior era um time melhor que o Cruzeiro, né? O Argentino Júnior ofereceu perigo diversas vezes e você sabia que o gol estava próximo. E aí o gol do Corinthians... Nossa, o gol do Corinthians foi um estrago. O gol do Corinthians não, o gol no Corinthians, né? O gol do Argentinos foi um estrago na defesa ali, foi vexatório, tá ligado? Não sei se vocês jogam FIFA, mas
os últimos FIFAs, aí você precisa segurar o L2, né, para defender, para a marcação ficar em linha reta, né, a linha defensiva, né, dos laterais e zagueiros. Parece que o Corinthians estava jogando sem o L2 ali. Pô, o Fagner foi dar combate no meio campo, aí ficou no meio do caminho, assim, os volantes totalmente perdidos do Corinthians, voltando naquele pique, né, o Cantillo e o Fausto. Aí o Balbuena foi sair da área para cobrir o Fagner, foi humilhado com um drible ali, super previsível que o cara faria. O Gil não sei onde estava, o cara cruzou, o Fábio Santos estava dormindo no segundo pau, aí o cara chegou dando um peixinho e fez o gol do Argentinos, né? Corinthians, assim, uma bagunça. Cara, o time do Argentinos é um bom time, tá? Eu realmente me impressionou a qualidade do time do Argentinos. Mas o Corinthians, pô, tá de sacanagem, né? Não ofereceu resistência alguma, sabe? De verdade, pareceu realmente que o Corinthians não foi treinado durante a semana. Eu fiquei puto com o Lázaro nesse sentido. Pô, mas jogou tudo no lixo, assim, tudo que talvez um dia teve, foi jogado numa lata de lixo, né? Uma lavaria cerebral em todos os jogadores. Porque, pô, parecia que tinha uns 14 jogadores argentinos, enquanto parecia que a gente tá jogando com 3 a menos, tá ligado, mano? Todo lugar do campo tinha mais cara de vermelho. Enfim, e o argentino dominou essa partida aí. O Corinthians, ele chega em algumas jogadas, porque assim, o Corinthians tava jogando uma partida de Corinthians na Libertadores, né? Você já sabe como é que é, né? O Corinthians desesperado, né? Não sabe o que faz com a bola, todo mundo fica 20 vezes pior do que o nível real de jogo, né? O Corinthians se desespera, começa a acelerar muito. E aí, pô, tinha que ter um pouco mais de calma. E nas raras exceções, o Corinthians trabalhou um pouquinho melhor a bola. Em todas elas, começando com o Fausto. O Fausto tava querendo bastante jogo, tá? Acho que era porque era a ex-equipe dele. E me pareceu um pouco diferente das outras partidas. Parecia muito super motivadão, tá ligado? Jogou muito até, né? Ele falhou também no gol do Argentinos, mas o Fausto foi o cara mais lúcido em campo. Na minha concepção, foi o melhor em campo do Corinthians, né? Ele começou algumas jogadas, trabalhou algumas jogadas e infelizmente a bola caiu pro Fábio Santos concluir, né? Um goleiro pegou, outra ele acabou não conseguindo finalizar, mas foram jogadas que o Corinthians lembrou, né, resquícios do começo do ano no Campeonato Paulista, né? Com jogadas ali, triangulações, ultrapassagens, aproximações, né? Como o Corinthians é um time técnico, quando isso aparece, né? O Corinthians cria perigo. Mas não foi suficiente, o Corinthians não conseguiu empate, até porque criou pouquíssimas chances, né? Enfim, o Corinthians, ele forçou algumas bolas na área, teve um determinado ponto do jogo, o Corinthians conseguiu uma sequência de bolas paradas, né? Faltas laterais e escanteios, né? Você viu realmente que a ideia do Lázaro fez sentido, né? De colocar um zagueiro mais alto, que é o Balbuena em relação ao Mendes, né, para tentar forçar nessas jogadas aéreas, mas não se transformou em gol, tá ligado? Foi um outro breve momento do jogo onde o Corinthians tinha algum tipo de plano contra o Argentino, mas que durou um pouco tempo também. Essas jogadas aéreas não existiram no segundo tempo de forma de bola parada, né? Enfim, o Argentino, sempre que ele conseguia sair do campo de defesa, ele conseguia permanecer com a bola, matava muito o ímpeto do Corinthians, né, que já não tinha muito ali. E o Argentino sempre chegando com perigo, né? Muito difícil do Corinthians desarmar, sempre chegando com 3, 4 caras no campo de ataque do Corinthians, né? Como o meio-campo do Corinthians não existia, ficou muito sobrecarregado para alguns jogadores, né? O próprio Fagner, né, que tem essa função de armar o time por trás, tava aparecendo até que bem para armar o time. Mas o Fagner, né, no final do primeiro tempo, no final nem tanto, assim, acho que estava na casa dos 30 minutos, né? Sentiu uma lesão na coxa, né? A gente, claro, não quero aqui acusar o Fagner de que ele tá mentindo, né? Que ele sentiu uma lesão, mas é muito estranho, sabe? O Fagner, sempre que tem esse tipo de lesão, é sempre num momento muito específico. É um jogo grande, onde o Corinthians tá perdendo ou tá se complicando para perder. Eu não sei se o Fagner acha que vai perder a cabeça e ele dá esse migué pra sair fora e substituir ele, que é melhor substituir ele do que ele ser expulso, né? Mas isso já aconteceu diversas vezes. Eu consigo me lembrar uma vez, acho que foi no Paulistão 2020, na final contra a Porcada lá na Barra Funda. Teve algumas situações no Morumbi também. Então, assim, já vi outras situações onde o Fagner sente e pede pra sair. Você vai ver que ele vai estar disponível no próximo jogo. Eu acredito que seja uma desculpinha do Fagner, né? No lugar dele entrou o Duqueiroz, que, assim, não ajudou muito ofensivamente, mas não piorou tanto, assim, não foi culpa do Duqueiroz a derrota do Corinthians, né? Enfim, o Fausto teve um chute de fora da área naquela sequência de escanteios que eu falei, né? Que o Corinthians jogou algumas vezes na bola aérea,
passou perto do gol, mas não acertou o gol. O Fausto, mas de resto o Corinthians com uma criação nula, zero. O Juliano, não sei pra que serve. O Matheus Araújo também, desaparecido, assim, o setor, igual contra o Cruzeiro, cara. Depois dos volantes, eu só vi o Yuri Alberto e o Guedes, não tinha ninguém na frente, sabe? Eu não sei se o Juliano era ponta, se o Matheus Araújo era ponta, se estava centralizado. Eu sei que desapareceram no jogo, não apareceram em nenhum momento, né? Enfim, teve essa jogada que eu disse, né? E parecia que o Corinthians tinha jogadores a menos, como eu também citei, né? Eu acho que a principal falha do Corinthians nesse primeiro tempo foi não conseguir aglomerar seus jogadores para fazer as jogadas. Tipo, duas jogadas que foram boas, que foram as duas que o Fábio Santos chegou para finalizar, foi isso que aconteceu. O Yuri baixou um pouco, né? O Juliano encostou no Fagner, enfim. O Fausto conseguiu ter a junção desses caras e o Corinthians não conseguiu fazer mais nada após isso. Então faltou muito essa questão, né? Já pro segundo tempo, o Lázaro fez duas substituições, né? Ele colocou o Rony no lugar do Cantillo e colocou o Romero no lugar do Matheus Araújo. Segundo o Lázaro na coletiva, ele colocou o Romero para ajudar nas triangulações do time, né? E colocou o Rony porque o Corinthians ia subir muito e precisaria de um jogador com mais qualidade defensiva nessas situações, né? Sobre o Romero, cara, como é que eu posso dizer? Eu não sei o que vocês têm achado da passagem do Romero no Corinthians e desse jogo especificamente, mas o Romero, pra você ter uma ideia como ele tá jogando mal, eu diria que essa foi a partida menos ruim dele, sabe? Todas as partidas dele até essa, na minha concepção, foi aí uma nota entre 0 e 1. Essa aí foi uma nota ontem, 3, 4, sabe? Não deixou de ser ruim, mas foi menos ruim. Porque ele conseguiu umas triangulações, ele entrou pra fazer isso e conseguiu, errou menos passes do que estava errando antes, conseguiu alguns cruzamentos, conseguiu chegar até a linha de fundo, então ele cumpriu bem ali Cumpriu bem não, né? Ele conseguiu, né, fomentar a ideia do que foi passado pra ele, né? Não deu certo, era muito pouco que ele tinha que fazer, mas pelo menos fez, né? Por isso eu acho que foi uma das menos piores dele no Corinthians, né? Mas o Corinthians, ele não volta legal, né? Pro segundo tempo. O Corinthians toma algumas bolas nas costas, né? Toma alguns contra-ataques do argentinos diversas vezes. O Corinthians tem que se salvar ali já na parte final, né? Os caras entravam com 2, 3 na área e o Corinthians salvava ali na hora que o cara ia chutar pro gol, né? Só o cara e o Cássio, alguém cortava. Teve uma que o Du cortou, teve uma que foi acho que foi o Balbuena que cortou também, mas o Corinthians estava sofrendo com os contra-golpes do Argentino Júnior, né? Em contrapartida, o Corinthians estava forçando em cruzamentos, forçando em chegar de qualquer jeito. O goleiro do Argentinos, eu não me lembro agora, mas eu acho que ele não trabalhou no segundo tempo, foram sempre chutes para fora que ocorreu nessa segunda etapa, né? Enfim, o Argentino estava muito mais próximo de fazer o segundo do que o Corinthians empatar o jogo, no meu modo de ver. Depois ainda, isso mais pro final, tá? Eu teria feito um pouquinho antes, porque como o Corinthians estava forçando em jogada aérea e o Juliano é um desaparecido, né? Um foragido quando a gente precisa dele realmente, quando ele começa o jogo, o Lázaro colocou o Paulinho, que poderia ter entrado antes, porque já que você não ia usar um meia de criação que você tinha, que era o Juliano, eu acho que seria interessante colocar mais um cara para dentro da área, que seria o Paulinho, já que as jogadas estavam sendo lateralizadas, né, e forçadas em escanteio, talvez o Paulinho pudesse agregar um pouco mais. Mas o Paulinho entrou no lugar do Juliano, não jogou muita bola também não, mas enfim, poderia ter entrado antes, né? O Corinthians, ele teve duas chances, assim, nessa parte do abafa, já na final da partida, que foram muito parecidas, que foram cruzamentos da linha de fundo, onde o goleiro saiu socando todo feio, né? E o Fausto pegou de primeira uma de fora da área, o Paulinho também em outra situação, mas perderam os gols, né? O goleiro tava meio fora, meio dentro do setor de goleiros ali, foi mais meio que para assustar o Argentinos, mas não foi pertinho, sabe? Mas foram boas chances até, mas assim, o Corinthians não criou, sabe? O Corinthians não jogou bem para essas chances serem construídas naturalmente. O Corinthians mereceu perder a partida, sabe? Pela desorganização que foi. Eu nem acho que faltou entrega na maior parte do tempo. Talvez no início ali a galera tava trotando, principalmente no gol do Argentinos, né? Mas no segundo tempo todo mundo correu, mas correu errado, sabe? O Corinthians tava precisando. Tava faltando muito para ficar péssimo, sabe? Então, enfim, o Corinthians jogou muito mal, né? Você tem essa coisa com a Libertadores, né? Contra esses times ali do Rio Prata ali, né? Do sul da América do Sul, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina. O Corinthians tem uma dificuldade assim absurda.
O Corinthians aí tem um histórico em Libertadores contra times argentinos no Brasil terrível, cara. Venceu apenas 2 vezes, as 2 vezes o Boca, na fase de grupos do ano passado e na final da Libertadores 2012. De resto, cara, ou perdeu ou empatou em sua história contra argentinos na Libertadores, cara. Você tem aí nomes como River Plate, agora o Argentino Júnior, você lembra agora do São Lourenço, que teve também essa situação, né? O próprio Boca, que em outras situações também deu trabalho em São Paulo, né? Então o Corinthians tem uma dificuldade absurda. E não é só com times argentinos, tá? Esses times assim do sul da América do Sul, o Corinthians possui uma dificuldade assim absurda, né? Bom, o Corinthians aí agora tá continua com 3 pontos na Copa Libertadores. Domingo tem jogo contra o Goiás pela segunda rodada da Copa do Brasil e foco total, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E aí foco total no Remo na volta da Copa do Brasil na quarta que vem, né? Senão vai ser terrível. Após o jogo, o Lázaro foi mandado embora e o Corinthians contratou o técnico Cuca, que tem a apresentação marcada para a próxima sexta-feira. Se vocês querem saber um pouquinho melhor sobre esses temas, aconselho vocês a passarem no canal do Lucas do Bando, lá tá com um vídeo um pouco mais completo sobre esses temas, beleza? Enfim, fiel, jogo triste, derrota triste, partida horrível do Corinthians, mas esperamos que o Corinthians melhore aí para as próximas rodadas de continuidade do campeonato, né? O Corinthians, sua diretoria, acertadamente ou não, já está se mexendo para isso, né? Dito isso, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e vai Corinthians!